o que eu queria falar primeiro para vocês é sobre o que vai se tratar essa palestra sobre Darwin, ursos e baleias, tá? O que nós vamos ver? Eu vou primeiramente falar para vocês um pouquinho sobre cada um desses personagens. Vou falar brevemente quem era Darwin, quem foi Darwin, falar um pouco o que são os ursos, um pouco do que são as baleias, né, para a gente ser apresentado para esses bichos também. Depois a gente vai falar um pouco de classificação biológica e de evolução, principalmente do processo evolutivo da seleção natural, entender um pouco sobre seleção natural. E, por fim, eu vou usar um exemplo para falar sobre evolução para vocês. Eu vou falar sobre o exemplo da evolução das baleias, como que foi a evolução desse grupo. Tá? Então, para começar, vamos falar sobre Darwin. Quem de vocês já ouviu falar de Charles Darwin? Eu acredito que todo mundo que ergueu a mão e quem não ergueu só não está lembrando. Provavelmente já ouviu falar, né? O Darwin, ele era um naturalista inglês. Ele é bastante famoso, principalmente pela sua teoria da seleção natural, que é uma teoria que até hoje a gente utiliza e que embasa e explica muito bem a evolução biológica. Só que o Darwin também era famoso no tempo dele. Enquanto ele era vivo, ele era um cientista que já tinha um reconhecimento, mesmo antes dele ter publicado o livro sobre a origem das espécies e ser reconhecida essa teoria da seleção natural que ele propõe, e a gente vai falar um pouquinho dela depois, o Darwin ele também já era um pouco conhecido por causa que ele tinha publicado esse livro em que ele contava a história da viagem que ele fez ao redor do mundo no navio Beagle. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso, é bastante famosa essa história, né? Então ele passou alguns anos viajando pelo mundo, Brasil incluso, tá? E durante essa viagem dele, ele viu muitas espécies, estudou bastante geologia, estudou vários aspectos do mundo físico, do mundo natural. E ele escreveu esse livro, já na época, existe traduzido em português, até hoje encontra-se em livrarias, que é o relato dessa história, né? É uma grande aventura. Pensem vocês no século XIX, viajar o mundo num navio, né? Então, na verdade, é uma grande aventura mesmo que ele fez, e ele relata nesse livro. Então, ele já era famoso por alguns trabalhos científicos que ele fazia, e também por causa da publicação desse livro. Nessa viagem do Beagle, que é onde acontece aquela questão que quando ele passa por Galápagos, que é um arquipélago que fica próximo ao Equador, né, e pertence politicamente ao país do Equador também, lá nessas ilhas ele observa a variação de bico dos tentilhões, que são os famosos tentilhões de Galápagos, que vocês talvez já tenham ouvido falar também. E esses tentilhões foram parte muito importante para que Darwin compreendesse e elaborasse a sua teoria da seleção natural, a sua explicação para o que seria a evolução biológica e como ela ocorreria, tá? Mas só para mostrar um pouco sobre o Darwin, ele também não foi só o cara que fez uma teoria para uma explicação. Ele foi um cientista ao longo da vida inteira. Ele tem diversas publicações específicas científicas e também vários livros publicados. Eu trouxe alguns exemplos para você aqui. Eu vou falar o nome do livro, está em inglês, né, porque ele era britânico. Mas o livro mais famoso então dele acabou sendo o livro da origem das espécies, que na verdade tem esse título maior aqui, né, que é a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, o título completo. Para os íntimos, origem das espécies, tá? Aqui é uma edição que existe, brasileira, que vende atualmente nas livrarias. Só que ele também escrevia sobre várias coisas. O Darwin ele entendia muito de cracas, que são os crustáceos, aqueles crustáceos que ficam nos navios, ficam em cascos de tartaruga, que são seres incrustantes, assim, como um encostão rochoso. Ele estudou muito essas cracas. Ele estudou muito minhocas e como tinha relação de fertilização do solo por essas minhocas. Então, os trabalhos que ele fez sobre isso também foram muito importantes para a época. E ele também escreveu alguns outros livros depois, que é a expressão das emoções dos homens nos animais, que ele fala sobre as emoções dos seres humanos, sobre emoções, o que ele achava que tinha de emoções nos outros animais. Tá? O Darwin ele tinha uma mente bastante científica. Por exemplo, nessa expressão dos animais, ele estudava os próprios filhos. O Darwin teve alguns filhos, né? E ele observava durante o desenvolvimento desses filhos as reações que eles tinham e comparavam isso com o que ele observava também em outros animais, como chimpanzés, enfim. Ele tinha uma mente sempre procurando responder as perguntas que ele fazia. E ele também escreveu
o livro que é conhecido aqui no Brasil como A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que na verdade deveria ser traduzido como A Descendência do Homem, que é quando ele finalmente tenta transpor a teoria dele de seleção natural também para explicar a evolução do homem, que ele não fez isso a princípio. Tá? Então vamos falar um pouco sobre ursos também, né? Os ursos são mamíferos, a maioria deles são carnívoros e pertencem todos a uma só família que é conhecida com o nome de Ursídeos. Esses ursos geralmente são solitários, então, com exceção de momentos de período reprodutivo, que os machos procuram as fêmeas, ou que as fêmeas também já estão criando os filhotes, geralmente esses ursos são encontrados de maneira solitária. E eles também são famosos pela questão da hibernação durante o inverno. Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente em desenhos e filmes, retratam os ursos da América do Norte, e são os ursos que hibernam. Vocês sabem o que é hibernação? Hibernação não é o que vocês fazem todo dia que vocês dormem lá, né? Aí a mãe chama, vamos para a escola? Não, vou dormir mais. Isso aí não é hibernar. Embora às vezes pareça que vocês estão hibernando, que é difícil tirar, né? Hibernação, na verdade, é um estado metabólico do corpo todo que ele fica com o metabolismo mais baixo, ele gasta menos energia, ele não precisa, ele consegue consumir só gordura e carboidrato que tinha sido armazenado durante o período. Então, durante o inverno, em estações mais rigorosas, que esses ursos dessas regiões que estão em inverno mais rigoroso não conseguem ficar caçando alimentos e tal, eles hibernam, eles dormem e durante meses. Tá? Atualmente existem, se eu não me engano, são 8 espécies de ursos que são viventes, né? Existem outros ursos que existiram, que já foram extintos. Alguns deles talvez vocês conheçam, né? O panda, o urso de óculos que tem aqui na América do Sul, no zoológico de São Paulo eu sei que tem. Tem o urso negro, o urso pardo, o urso polar, esse daqui eles chamam de urso beiçudo, é lá da Ásia, enfim, tem o urso negro asiático. Mas de uma forma geral, para a gente, assim, que eu também não trabalho com urso, tá, gente? Mas para a gente que não é especialista, então, no grupo, a gente reconhece um urso quando a gente vê essas características. Pernas entrocadas, focinhos longos, orelhas pequenas e arredondadas, presença de pelos, patas com 5 garras que não são retráteis, né? Tipo o gato que consegue retrair as garras, os ursos não conseguem, e as caudas curtas. Então isso é um pouco de informação geral sobre os ursos. Eles também são conhecidos e fazem parte da nossa cultura humana, né? Todo mundo já teve ou tem um ursinho de pelúcia, um dia vai ter pelo menos. Eles são bastante conhecidos por serem farejadores, então em alguns parques nos Estados Unidos fala-se para tomar cuidado com comida dentro do carro, em barraca, em lugar que o pessoal acampa, porque o cheiro diferente desses alimentos atraem ursos. Eles também correm bem, eles nadam muito bem, e eu sublinhei nadadores, porque isso vai ter um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, tá? E, de uma forma geral, tem bastante personagens. Eu peguei personagens da minha época. Ainda passa isso? Ursinho Pooh, Pequeno Urso? Eu gostava muito, eu adorava. Bom que não estou tão velho, então, acho. E o Regresso, não sei se alguém já viu esse filme, ganhou o Oscar recentemente, que o urso ataca lá, é o Leonardo DiCaprio que faz, né? O urso sempre está presente na nossa cultura de uma forma ou de outra. São animais que a gente é bastante familiarizado, apesar de aqui a gente não encontrar, mas na mídia como um todo ele está sempre famoso. E as baleias, que também são bastante nesse sentido, né? Para falar de uma forma geral das baleias, a família que tem todas as baleias e golfinhos a gente chama de cetácea, tá? O que quando a gente fala baleia, geralmente a gente está chamando, isso não cientificamente, mas no senso comum, né? Quando a gente fala baleia, a gente está chamando aqueles animais que são grandes e que, independente se eles têm relações evolutivas ou não, só por serem aqueles mamíferos gigantes, aquáticos, a gente fala, é uma baleia. Todo mundo aqui, se eu colocar uma foto de uma baleia, fala, uma baleia, né? E consegue separar um pouco de um golfinho, né? Golfinhos e botos, geralmente são aqueles um pouco menores. Eles têm esse bico na frente, que é dentado, e que ele tem esses dentes cônicos, tá? E toninhas não é tão usado aqui no Brasil, é bastante utilizado por norte-americano. Eles designam alguns animais que são parecidos com golfinhos também, mas que não têm bico. No caso, essa aqui é uma toninha típica, tá? Mas isso tudo são nomes populares, não são definições científicas, não vem ao caso ficar debatendo muito se está correto ou não, mas de forma geral vocês podem entender isso como a variação das baleias. Aqui está uma foto de todas as espécies viventes
do que a gente chama de baleias ou golfinhos, né, que são dos cetáceos. Tem várias. E, principalmente, existem dois grandes grupos dentro dos cetáceos. São os mysticeti, que são as baleias filtradoras, e que geralmente são essas maiores, que estão viradas para a direita. Baleia azul, que é o maior ser vivo vivente, né, no planeta, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, a jubarte, que a gente tem aqui na nossa costa brasileira. E as baleias odontocete, que são aquelas baleias com dentes, que elas têm dentes cônicos e que geralmente se alimentam de presas, que elas pegam e realmente caçam, né? Que inclui todos os golfinhos, a baleia orca, que é um golfinho, já vou te chamar, a cachalote, que é bastante famosa, baleia piloto, enfim. Mas percebam, só o tamanho ou só características gerais não vai ser claro para vocês distinguirem isso. Tinha uma pergunta? Aqui na foto os tamanhos estão proporcionais. Aqui tem um ser humano que seria perto disso. A baleia azul ela chega a 30 metros, tá? As maiores. Mais informações gerais. Vocês também já devem reconhecer alguma dessas coisas que eu estou colocando aqui, porque baleias também fazem parte da nossa cultura humana em diversos aspectos. Não só a cultura ocidental, como o Moby Dick, com o Pinóquio, que é engolido por uma baleia, mas também pela cultura dos polinésios, por exemplo, retratado recentemente pela Disney, que tem várias tradições relacionadas aos aborígenes daquela região, de que eles montam baleias, que só os verdadeiros líderes conseguiriam essa baleia, enfim, tem uma série de fatores. Aqui eu coloquei esse documentário, alguém já ouviu falar? Blackfish, o Vitor, não sei se vocês já ouviram falar. Esse retrato ele fala um pouco daquelas, você já deve ter visto aqueles parques aquáticos, tipo SeaWorld, que tem as baleias, os golfinhos fazem show, né? E é bastante controverso isso, né? Atualmente a tendência é que isso vai deixar de existir por causa da questão relacionada a maus tratos desses animais, a vida dele, cientificamente já é demonstrado que isso afeta muito a vida desses animais. Esse documentário, ele ganhou Oscar alguns anos atrás, ele retrata sobre isso, ele mostra o tanto que esse cativeiro afeta a vida desses animais, tá? Eu recomendo quem quiser assistir. Então vamos agora juntar um pouco esses nossos personagens. Por que eu estou falando do Darwin, por que eu estou falando de ursos e por que eu estou falando de baleias aqui hoje para vocês? Se vocês pegarem o tamanho de uma baleia, né, aqui ela perde um barco, que a gente viu o infográfico lá agora há pouco, vocês percebem que as baleias, elas facilmente, para alguém que não conhece, para alguém que não tem informação, ela é um animal surpreendente, né? Então pensem ao longo do desenvolvimento humano, na época das grandes navegações, por exemplo, quando descobriu o Brasil ainda, aquelas épocas, o que acontecia quando o homem encontrava esses animais enormes, né, na natureza? Eles ficavam muito assustados, se criava muita mitificação sobre isso. Falavam-se em monstros marinhos e coisas do tipo. Quando se encontravam fósseis de baleias, né, fósseis vocês têm, acredito que vocês sabem, né, conhecem um pouco dos fósseis. Quando se encontravam fósseis de baleias, os primeiros que foram sendo encontrados, mais ou menos na época do Darwin ali, eles simplesmente não sabiam dizer direito o que se tratava aquilo. Eles viram um bicho gigante, alguns falavam, deve ser um dinossauro, vai saber o que é isso. É um monstro marinho mesmo. Até a forma que eles montavam os ossos que eles encontravam era sugerindo alguma coisa que parece, sei lá, parece uma serpente isso, né? Não parece nem uma baleia. Que era a forma que eles compreendiam o que eles estavam achando. Esse daqui é um paleontólogo muito famoso, o Simpson. Ele fez até isso já em 1950... Ele falou que os cetáceos, né, as baleias e os golfinhos, como um todo, são os mamíferos mais peculiares e mais aberrantes. Porque ele fala, distingue muito dos demais mamíferos, se você pensar numa baleia, pelo tamanho, pelo modo de vida aquático dela, principalmente. E aí, a gente pode fazer a pergunta, bom, a gente sabe que as baleias são mamíferos, mas quais são os parentes das baleias? As baleias são relacionadas evolutivamente com qual outro grupo de mamífero? Tubarão, por exemplo, é um peixe, não é nem sequer um mamífero. Então, se vocês pensarem nisso, dentro dos mamíferos, qual que vai se relacionar? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, inclusive. Um dos primeiros que tentaram responder essa pergunta foi o Linneu, que vocês já devem ouvir falar na classificação biológica sobre ele, né? O Linneu, quando ele faz a classificação dele, ele já faz a diferença sobre que as baleias e golfinhos, eles não são peixes. Ele já
já se sabia, desde Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já se percebiam que, embora peixe e baleia superficialmente se pareçam e ocupam o mesmo ambiente, quando você para analisar as características deles, inclusive o fato das baleias terem filhotes inteiros, amamentarem seus filhotes, etc., que elas são muito mais parecidas com os mamíferos do que com os peixes. Então, mesmo na época que se tinha uma ideia fixista da natureza, né, de que todas as espécies eram essências, que era um mundo ideal, criadas por Deus e que não descendiam uma das outras, já se percebia que os golfinhos-baleias eram diferentes dos peixes e que faziam parte dos mamíferos. Aqui eu coloquei o Rodrigo Hilbert representando a nossa espécie. Tá? Eu acho que é um bom representante da nossa espécie. Só que Linneu estava trabalhando com a ideia de espécies fixas. Quando Darwin e Wallace, que são coautores da teoria da seleção natural para explicar a evolução, eles percebem que os seres vivos têm uma ancestralidade comum e que eles descendem um dos outros, seleção natural nada mais é do que descendência com modificação, ou seja, uma espécie dá origem à outra. As espécies, todos nós, todos os seres vivos, temos em algum lugar no tempo um ancestral comum, já compartilhamos o ancestral comum. Quando chega a teoria evolutiva e isso muda a forma de ser vista a classificação biológica, imediatamente a gente, por exemplo, essa frase é de outro biólogo famoso, que é o Dobzhansky, já agora no século XX, né? Ele fala que nada em biologia faz sentido se não for à luz da evolução. A evolução é o paradigma da biologia, é o ponto central da biologia. Tudo que a gente estuda em biologia está relacionado à evolução por trás. Toda a diversidade biológica foi gerada por processos evolutivos. Então, dentro de um paradigma evolutivo, que a gente sabe que as espécies descendem uma das outras, qual vai ser o parente mais próximo das baleias dentro dos mamíferos? A primeira pessoa que sugeriu uma hipótese para explicar isso foi o próprio Darwin, no próprio livro das Origens das Espécies. O Darwin, quando ele está falando que as espécies descendem uma das outras, ele já faz uma hipótese da onde as baleias poderiam ter surgido. A hipótese que ele faz é baseada, eu não vou ler o trecho inteiro, mas o que ele está falando aqui, eu peguei o original, tá? Mas o que ele está falando aqui é que ele observou ursos nadando com a boca aberta para fora da água, respirando. E ele fala, poxa, se esses ursos que estão nadando dessa forma, ou os antepassados desses ursos que nadavam dessa forma, se eles encontrassem vantagens no ambiente que ao longo das gerações favorecesse aqueles que nadam dessa forma sobreviverem e se reproduzirem, era possível de imaginar que talvez os ancestrais dos ursos fossem os mesmos ancestrais que as baleias tiveram. Os ursos poderiam ter, no passado, divergido e dado uma linhagem que deu origem a todos os ursos atuais e a outra linhagem deu origem às baleias. Foi se modificando ao longo de milhares de anos até chegar numa baleia. Foi a hipótese que o Darwin fez. E agora, o que eu quero perguntar, o que eu vou tratar na palestra é, será que o Darwin estava certo nessa proposta deles? Eu já vou adiantar que não, que ele errou, e a gente vai ver melhor sobre isso. Mas foi a primeira explicação que deram para tentar explicar evolutivamente quem seria próximo das baleias, já que são seres tão aberrantes assim, conforme a gente viu. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre seleção natural, porque o Darwin estava falando dessa questão evolutiva relacionado à teoria da seleção natural. Para quem veio, o que eu comentei aqui do Férias com Ciência está aqui, ó, cada macaco no seu galho, que a gente falou de evolução. Alguma dessa parte aqui a gente tratou com mais detalhes durante esse Férias com Ciência, mas eu vou retomar alguns conceitos aqui, porque é importante, até porque a maioria de vocês não estavam. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar de seleção natural, né? Então vamos lá, vamos tentar entender o que é essa explicação da seleção natural. Primeiro, indivíduos de uma mesma espécie apresentam variabilidade. Seres de uma mesma espécie variam? Nós somos de uma mesma espécie. Nós somos todos iguais? Qualquer espécie que você pegar, uma mosca, qualquer espécie, se você observar vários indivíduos daquela espécie, você vai notar pequenas diferenças. Um pouco na forma, que é mais triangular, mais quadrada, comprimento, tem um espinho a mais, tem um a menos, tem um metabolismo um pouco melhor para isso, pior para aquilo. Tem pequenas variações que são resultado das combinações genéticas de cada indivíduo, que é única,
que trazem diferenças para esses animais. Então a gente concordou, existe variabilidade dentro de indivíduos de uma mesma espécie. Aqui no nosso exemplo, ó, nós temos uma população, vários indivíduos de uma mesma espécie, e a gente tem uma variação aqui. Ó. A gente tem coelhos que são marrons e coelhos que são brancos. Algumas dessas variações que existem nos indivíduos, elas são passadas para os descendentes desses indivíduos. Por exemplo, quem de vocês parece o pai ou a mãe aqui? Ou algum parente? Vocês concordam que algumas das características que a gente tem são passadas de pais para os filhos? Cor de olho, alguma coisa relacionada a cabelo, altura, doenças, muitas vezes. Vários aspectos são passados, dessas variedades, são passados para os descendentes. Então a gente também concordou com isso. Em uma geração, ao longo de uma geração, o nosso tempo de vida, ao longo do tempo de vida dos nossos pais, tempo de vida dos nossos avós e assim por diante, nem todos os indivíduos sobrevivem. E só alguns deixam descendentes. O que é isso? Nós temos a nossa variação aqui na população. Os coelhos marrons deixam filhos marrons, os coelhos brancos deixam filhos brancos. Só que não todos vão sobreviver para ter filhos. Não todos vão chegar à idade adulta. Aqueles que chegarem à idade adulta, não todos vão conseguir ter filhos. E não são todos os filhos que vão chegar à fase adulta para ter novos filhos. Então, essa transferência de característica vai ser desigual. Faz sentido? Nesse caso, por exemplo, nós temos os lobos que caçam esses coelhos. E esses lobos, eles caçam por questão visual. Eles enxergam bem. É o sentido que eles usam para caçar, é a visão. E nesse fundo aqui, quem vocês conseguem identificar mais fácil para ser comido e virar alimento? Os brancos. Então, nesse exemplo bastante simples, né, que eu estou usando só para mostrar para vocês o caso, os lobos vão se alimentar dos coelhos marrons e dos coelhos brancos, e é mais natural que ao longo das gerações, com o passar dos anos, só que isso são milhares de anos, não é uma geração, outra geração, são várias gerações, milhares de anos, centenas e centenas de gerações, a gente vai observar, quando a gente olha a população de coelhos, a gente vai observar diferenças. Ó, vamos ver lá. Olha o que aconteceu olha o que vai acontecer numa segunda geração. Mais coelhos marrons. Numa terceira, mais coelhos marrons. Desde que os lobos continuem caçando sempre os brancos, por causa que esse ambiente favorece aqueles que não são brancos de sobreviver e ter descendentes, com o passar dos anos, essa pressão seletiva que o lobo está fazendo vai causar uma mudança na população como um todo. O que isso quer dizer? Alguns indivíduos possuem características que são mais favoráveis para a sua sobrevivência e reprodução. Aqui, no caso, são os marrons. Então, esses vão sobreviver e deixar mais descendentes. Então, a frequência de indivíduos marrons com o passar dos anos vai ser maior nessa população. Percebam, a evolução, que é a mudança, a transformação da frequência dos marrons ao longo do tempo, não ocorreu em um indivíduo, que ao longo da vida dele mudou de cor. Não ocorreu de pai para filho. Ocorreu ao longo de milhares de anos e não foi observado em um indivíduo. Essa transformação foi observada na população como um todo. Tá? Então, o que a evolução é? A evolução é uma modificação, uma transformação que é percebida em uma população de alguma espécie ao longo do tempo. Evolução não é um progresso, não é uma melhora, não é nesse sentido. Evolução biológica, quando a gente está falando de evolução biológica, a gente está falando de modificação ou de transformação, de mudança. Tá? A gente viu essa variação que tinha na população, então na população que a gente consegue observar a evolução ocorrendo. E no caso, os lobos era uma pressão seletiva, que estava se fazendo ser mais favorável para sobreviver e reproduzir, nesse caso, ser marrom. Então, o que é adaptação? A gente sempre ouve esse termo, os animais estão adaptados. Uma adaptação é uma característica que a gente encontra numa população que ela surgiu e se manteve na população por causa da seleção natural. Nesse caso, a gente pode falar que ter a coloração de pelo marrom é uma adaptação desses coelhos a esse ambiente marrom. Tá? Vocês já viram esse exemplo dessas borboletas? Mariposas, na realidade? É bastante famoso isso. E é um caso bastante interessante porque é uma evolução que aconteceu relativamente rápido. Pelo menos para os nossos padrões, que a gente consegue observar melhor. Tá?
Isso aqui foi na Inglaterra, né, em Manchester. A gente tinha duas variações dessa mariposa, as que eram brancas e as que eram escuras. E elas tinham o hábito de ficar sentadas nos troncos das árvores. Só que percebam, quando o tronco da árvore ele é escuro, você enxerga mais fácil a branca. E a preta fica mais difícil de enxergar. E vice-versa, concordam? O que aconteceu é que, com o passar do tempo, após a Revolução Industrial, o carvão emitido pelas fábricas começou a deixar as árvores, que geralmente tinham os líquens brancos, ficarem mais escuras. E, com isso, o ambiente mudou. Aquele fundo que antes favorecia uma variedade, passou a favorecer outra. E o que, de fato, foi observado é que, ao passar de décadas, que para borboletas que vivem alguns meses de vida são muito mais gerações do que simplesmente uma vida humana, ao passar de décadas, foi-se observado na população das borboletas dessa espécie que passavam a ter mais borboletas escuras do que as brancas. As brancas foram se tornando mais raras. Por quê? Porque tinha um predador que comia as borboletas, similar ao exemplo que eu usei, que era uma ave, e que se alimentava daquelas borboletas que ele encontrava com maior facilidade. Tá? O exemplo simples e o básico para entender a seleção natural é isso. Vocês acham que está tranquilo? Vocês conseguiram entender como funciona? Isso é seleção natural. Só que isso é um exemplo bastante básico. A gente não vai entrar em detalhe aqui, porque a gente não tem tempo, mas só para citar nesse caso, por exemplo, não existia só uma que era completamente branca e uma que era completamente escura. Existia uma variação muito grande. Percebam, é muito mais complexo, são várias características se relacionando com o ambiente ao mesmo tempo. Tá? Nesse caso, a gente tinha desde a que é completamente branca, mas tem tal padrão de pigmentação, isso vai variando. Então, é ao longo de milhares de anos que foi favorecendo ter os dois extremos, tá? Em diferentes épocas. Não é tão simples como sempre já vai ter duas características, 8 ou 80. Tá? Isso é seleção natural para explicar a transformação das espécies. Só mais um exemplo de adaptação, isso aqui é um cacto. Os espinhos do cacto, na verdade, eles são folhas. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Os cactos eles vivem em ambientes que são bastante secos. E as folhas dão uma superfície de contato muito grande para o ambiente para perder água. Então, você ter uma folha muito grande em ambiente muito seco vai fazer você perder muita água. E no ambiente que você não tem acesso à água, isso não é muito vantajoso. Pelo contrário, você ter uma folha menor que perde menos água garante melhor a sua sobrevivência e reprodução num ambiente como esse. Então, ao longo de milhares de anos, os cactos evoluíram de folhas que eram normais, de plantas que tinham folhas mais comuns, né, que é do que a gente encontra aqui onde a gente mora, pelo menos. Só que aquelas folhas, aqueles indivíduos que tinham folhas um pouco menores e que estavam em ambientes mais quentes, foram sendo selecionados ao longo de milhares de anos, até que chegou num nível que que surgiu uma adaptação para aquele ambiente, que é um caso clássico, são as folhas dos cactos. Vocês conhecem a jararaca? A jararaca, ela é uma parente da cascavel, que vocês também devem já ter visto bastante em documentários, né? Ela não tem o guiso, né? A jararaca e todas as serpentes da família Viperidae, que são o que a gente chama de víboras, elas têm essa estrutura na frente dos olhos. Essa estrutura, que é ligada à narina delas, chama fosseta loreal. Ela serve para captar calor no ambiente. Talvez vocês já tenham visto em documentários imagens térmicas que mostram os ratos mais quentes no deserto, alguma coisa assim. Elas conseguem procurar suas presas pelo calor, pela temperatura emitida por esses animais. E é por meio dessa estrutura. A gente pode falar que essa estrutura é uma adaptação para ela predar essas presas, tá? Que evoluiu ao longo de milhares de anos. Aquelas que tinham a capacidade de identificar um pouquinho melhor que a outra o calor, sobrevivia melhor, deixava mais descendente. Isso, ao longo de milhares de anos, vai cada vez mais aperfeiçoando isso e ficando, desde que se mantém a pressão para isso e se mantém na população. Isso eram só dois exemplos que eu queria trazer. Então, como que ocorre a especiação? A especiação é quando a seleção natural atua num nível que as diferentes populações, surgindo diferentes características, se mantêm por tanto tempo separadas, que quando essas populações se reencontram, elas não conseguem mais reproduzir entre elas. Então, aqui no caso, a gente tinha uma população. Essa população, os indivíduos são todos iguais? Vocês estão vendo a coloração, não sei se está dando para ver muito bem no slide,
mas a coloração delas é um pouco tem uma certa variação. Pode surgir uma barreira entre essas populações. Por exemplo, pode ser uma cadeia de montanhas ou rio. Isso vai separar uma população de cada lado. E essas populações vão passar a cruzar só entre elas. E como o ambiente de cada lado da montanha ou do rio é diferente, o ambiente tem pressões seletivas diferentes. Os animais que tem de um lado talvez não sejam iguais que tem do outro, as árvores, as plantas. Então, isso vai selecionar características diferentes de cada lado da montanha. Então, por isso, a gente está observando aqui que os animais em cima eles estão ficando mais verdinhos e os embaixo estão ficando mais marrons. Isso vai acontecer num nível que, mesmo que posteriormente, a passar de milhares de anos de separação e de adaptação a ambientes distintos, a gente juntasse indivíduos dessas populações diferentes, eles não conseguiriam mais reproduzir entre eles. E aí a gente teria a formação de duas espécies do que antes era uma. Tá? Então, isso é a especiação. No Japão, existe uma lagarta que adquiriu um sistema de defesa muito interessante para se camuflar de seus predadores. Ela é idêntica às fezes de pombos, muito comuns naquela região. Mas como essa lagarta surgiu? Um belo dia apareceu uma lagarta com forma de cocô? Deus criou ela? Bem, não me cabe aqui dizer se foi Deus ou não. Não estou aqui para provar isso e esse também não é o meu ponto. Mas eu só quero que vocês entendam como a seleção natural age para fazer com que isso ocorra de uma maneira bem simples. Mas o que é a seleção natural? E é isso que eu quero esclarecer para vocês hoje, pois eu vejo muitas pessoas que ainda não entendem direito esse processo. Eu acredito que o diálogo é a melhor solução, basta nos esclarecer. Então vamos lá. Digamos que há milhares de anos atrás, essa lagarta, que ainda não era um cocô, tivesse manchas peculiares, cada uma da espécie com a sua. Então, por acaso, um desses conjuntos de manchas acaba se assemelhando um pouco com as fezes do pombo da região, fazendo com que não tenha uma aparência muito apetitosa para o predador, que acaba optando em devorar sua vizinha. Digamos que seja apenas 1% dos predadores que notem isso. Parece um pouco, mas se estendermos 1% em milhares e milhares de anos, teremos um resultado considerável. Essa lagarta terá mais chances de propagar sua genética, e essa adaptação irá se aprimorar nas gerações seguintes, seguindo essa tendência, sempre eliminando os menos adaptados. E após milhares de anos de seleção, temos uma perfeita reprodução de cocô de pombo. Recentemente foi descoberto que nem todas as espécies precisam de todo esse tempo para evoluir. Às vezes, um grande impacto ambiental faz com que essa mudança seja visível em poucas gerações nossas. Dei como exemplo em uma tirinha que fiz sobre as cascavéis do Texas. É a mudança do ambiente com a vinda de um novo predador, forçando uma espécie a se adaptar para sobreviver. Algumas pessoas, infelizmente, não têm muita consciência ambiental e viam as cascavéis como pragas, bichos perigosos, matando-as sem piedade. E o guiso, que sempre serviu para intimidar e assustar os animais, estava revelando sua posição diante daquele novo predador. Então, após algumas gerações, foram encontrados cascavéis com chocalhos menos eficientes, menos barulhentos. Mas não foram as cobras que tiveram uma grande ideia e vamos ficar em silêncio agora absoluto, ou Deus que resolveu redesenhá-las para salvar a espécie. É a simples seleção natural entrando em ação. As cobras que nasceram com uma pequena variação genética e não faziam tanto barulho acabaram sendo selecionadas positivamente, ao contrário das barulhentas que estavam sendo exterminadas. Isso fez com que a população das mais silenciosas crescesse com o passar das gerações, pois se adaptavam melhor naquele ambiente novo. É a seleção natural ocorrendo em tempo real diante dos nossos olhos. Não duvido que daqui a mais algumas gerações existam cascavéis completamente silenciosas, sem o guiso. E muitas pessoas perguntam, tá, mas isso é uma mudança pequena, e como o peixe-boi se tornou um elefante? Bem, não é muito bem assim que ocorre. O ecossistema está em constante mudança. Temos erupções vulcânicas, terremotos, choques de continentes, florestas virando desertos, novos predadores. Isso tudo serve de motor para a evolução, uma adaptação constante das espécies para sobreviver ao novo ambiente que surgiu. E isso explica essas mudanças radicais. Não é de um dia para o outro. Algumas delas levam milhares de anos. Se tivermos consciência da dimensão que é 1 milhão de anos, fica fácil entender essas grandes mudanças e seus parentescos. E um não se transforma no outro. Eles tiveram um ancestral comum, que por motivos citados acima, tiveram evoluções diferentes. Se você pegar dois animais da mesma espécie e colocar em ambientes diferentes, com predadores, clima, alimento, tudo bem contrastante, digamos que essa espécie sobreviva e prospere. Coloque ela no fogão por milhares de anos.
Quando voltar, você irá ver que eles se adaptaram perfeitamente para sobreviver no novo ambiente que se encontraram. E essa é a magia e beleza da seleção natural. É assim que surgem novas espécies. Todos os animais que conhecemos possuem uma árvore genealógica evolutiva mostrando essas adaptações, inclusive nós. Espero que tenham gostado. Para quem, não sei se vocês reconheceram a voz, mas Um Sábado Qualquer, vocês conhecem? Esse daí é o Carlos Ruas. Ele é um cartunista que faz... ele é famoso, ele tem bastante na internet, ele é divulgado, e ele fez esse vídeo para o YouTube falando sobre seleção natural. Deu para pegar a ideia da seleção natural? Seleção natural, então, é a teoria que explica como a evolução ocorre. E a evolução é a modificação que a gente observa que as populações sofrem com o passar do tempo. Tá? Então, vamos retomar os nossos ursos e nossas baleias. O que o Darwin tinha proposto é um pouco parecido do que estava ali no vídeo, que ele explicou da questão do peixe-boi, que tem um ancestral comum com o do elefante. Mas o Darwin falou que o ancestral comum que teria dos animais viventes, aqueles que teriam um ancestral comum mais próximo que os das baleias, seriam os ursos. Vamos ver o que a gente sabe hoje sobre isso? Vocês conhecem esse tipo de figura aqui? Que a gente chama de árvore filogenética, cladograma, filograma, enfim. Esse tipo de figura ele mostra a relação evolutiva, parentesco entre as espécies. Primeiro que a gente está vendo aqui a gente está lendo aqui no caso da esquerda para a direita, todos os animais que estão aqui é uma escala de tempo, tá? Daqui para lá. Todos os animais que chegam aqui são os animais viventes. No caso, nós só temos os hipopótamos, os golfinhos e as baleias, que são os cetáceos. Todos esses daqui são animais que já estão extintos, por isso que eles não chegam até a direita aqui. Tá? Então, o que a gente sabe hoje é que o grupo de animal vivente que tem um parentesco em comum mais próximo com o das baleias é dos hipopótamos. E às vezes a gente pode cair no erro de falar, parece lógico, os hipopótamos eles nadam, então eu consigo imaginar um hipopótamo se transformando numa baleia. Mas lembre-se do vídeo que a gente viu. Não é um hipopótamo que vai virar uma baleia. O hipopótamo tem um ancestral comum com a baleia. Duas linhagens diferentes, uma evoluiu e se adaptou ao ambiente que as baleias vivem hoje, e a outra evoluiu e se adaptou ao ambiente que os hipopótamos vivem. O que essa figura está mostrando para a gente é justamente isso. Um hipopótamo não está se transformando numa baleia. Ele tem um ancestral comum aqui atrás com a baleia. Tá bom? Então, a ideia que eu estava falando. Isso não é uma escala evolutiva. A gente está acostumado com aquele chimpanzé que vai ficando em pé e vira o homem. Não é um chimpanzé que vira o homem, da mesma forma que não é um hipopótamo que virou uma baleia. Tá? Então, isso aqui está errado. Na verdade, o que a gente tem, como eu disse, é uma relação de parentesco dessas espécies. Por exemplo, o nosso irmão, nós não somos filhos dos nossos irmãos. Nós temos o quê? Um ancestral comum com os nossos irmãos. Quem que é o ancestral comum que eu tenho com a minha irmã? Meus pais. Com os meus primos. Eu sou filho dos meus primos? Eu vim dos meus primos? Não, espero que não, né, pelo menos. Eu tenho um ancestral comum em algum momento que vão ser os meus pais com meus primos, meus avós. É um ancestral comum mais antigo no tempo. Aqui é similar. A gente falar que um hipopótamo virou uma baleia, ou que um chimpanzé virou um homem, é a mesma coisa que a gente falar que a gente vem dos nossos primos distantes. Na verdade, não. O hipopótamo é um primo distante da baleia. O chimpanzé é um primo distante nosso. Tá? Percebam que tem vários outros primos e irmãos que não chegaram. Eles foram extintos por uma série de motivos antes, tá? Mas existiam diversas linhagens aqui. Então, não é um hipopótamo que vai se transformando até virar uma baleia, querendo, com uma finalidade de ocupar aquele ambiente. Igual a gente viu no vídeo, igual eu falei também. São vários primos que estão se adaptando cada um ao seu habitat, e hoje a gente pega os seres que sobreviveram até o presente e a gente observa e tenta identificar essa evolução como ocorreu. Vamos ver mais um pouquinho em detalhe esses animais. Os primos mais distantes das baleias que a gente conhece, como que a gente conhece? Por fósseis, tá? Esses primos mais distantes, eles não eram parecidos. Esse aqui seria algo parecido com o que foi o ancestral comum de hipopótamos e baleias.
ele parece mais, sei lá, um cachorro ou um roedor grande. Na verdade, ele já não era um bicho aquático ou um hipopótamo. Ele tinha esse aspecto, ele era um animal terrestre na realidade. Esse animal, que tinha esses hábitos terrestres, foi se divergindo no ambiente e alguns dos descendentes desses se adaptaram ao ambiente marinho das baleias e outros se adaptaram para o ambiente dos hipopótamos semiaquáticos de água doce. Tá? E aqui a gente tem alguns primos desses distantes que a gente conhece em fósseis, que não são animais que estão caminhando para se transformar numa baleia ou algo do tipo. São simplesmente alguns que a gente consegue identificar estágios intermediários. Então, para ver que é possível que ocorra essas modificações, mas não que um está se modificando em outro. Tá? São animais, então, que tinham os crânios alongados, eles tinham essa dentição carnívora, e com o passar do tempo eles vão encurtando a cauda, encurtando os membros e tendo um aspecto mais de natação. Outra característica comum que se modificou muito é as narinas. As narinas desses antepassados eram tipo do cachorro hoje, que é lá na ponta do focinho, né? Se a gente pensar. As baleias, como que é a narina das baleias? Quando que a gente vê uma baleia respirando? Parece que é aqui nas costas, né, dela, parece que é atrás. Na verdade, é aqui em cima do crânio, lateral aos olhos. Né? Os olhos delas são lateralizados, elas têm aqui em cima. Vocês conseguem perceber que a baleia, por ela estar no ambiente aquático, como que ela faz para respirar? Ela sai da água assim, dá aquela movimentada, e aí ela solta e puxa o ar. Então, não é melhor, em vez de ela ter na ponta, ela ter que fazer assim, se ela estiver nas costas e só poder passar? Isso é uma adaptação que a baleia tem ao hábito dela. Isso levou milhares de anos. Nunca dorme? Não, as baleias elas repousam, sim. Eu não sei te falar se todas as espécies dormem igual, tá? É igual tubarão também. Tem tubarão que dorme e consegue ter o estágio do que a gente chama dormir, né? O estágio metabólico, que é só de um lado do cérebro e depois só do outro. Então ele sempre está um pouco mais alerta do que a gente. Mas as baleias, em geral, elas dormem mesmo, os dois juntos. Você não respira enquanto você dorme também? Então, ela consegue... a baleia, a gente vai chegar nisso, mas é uma pergunta interessante. Como que a baleia respira enquanto ela dorme embaixo d'água? Vamos chegar nisso. Você não dorme embaixo d'água. Não, tá certo, você tá certo. O que eu queria mostrar para vocês aqui também, então, além dessa adaptação do aparelho respirador que foi para trás das costas com o passar do tempo, em uma linhagem delas, né? Percebam que a movimentação da baleia para a natação é diferente da dos peixes. Os peixes eles nadam lateralizando, assim, né? Só que as baleias elas evoluíram de ancestrais terrestres. Então, toda a estrutura óssea que elas tinham já não permitia essa natação lateral ou alguma coisa similar ao peixe. Elas têm uma origem evolutiva da natação distinta. Então, é natural que a gente encontre outra forma de nadar nesses animais, que é algo muito mais plausível com a estrutura óssea dos ancestrais que elas tinham. No caso, os ancestrais eram similares a um mamífero generalizado. Aqui eu estou exemplificando com cachorro, não quer dizer que veio do cachorro, tá? Pelo amor de Deus. Percebam que ele está correndo, olha como que ele corre fazendo esse movimento de cima para baixo. Né? E qualquer mamífero que vocês pensarem quadrúpede vai ser assim. A baleia também, né? Ela nada com esse movimento. Aqui, adaptações do sistema circulatório e respiratório, que foi a pergunta do nosso colega e que foi bem legal. As baleias elas conseguem ter um estágio de metabolismo também que elas conseguem reduzir. A baleia ela não precisa respirar toda hora igual a gente. Ela respira, fica às vezes horas embaixo d'água. Ela tem toda uma adaptação do sistema circulatório e respiratório dela, que ela consegue... isso vai desde nível bioquímico, de afinidade, de hemoglobina, até nível sistêmico, de órgãos, tá? E elas conseguem prender a respiração por muito mais tempo debaixo d'água. Então, acordadas ou dormindo, elas podem ficar debaixo d'água por muito tempo, tá? Sem precisar respirar a todo momento. Elas armazenam e utilizam de forma diferente o oxigênio que elas conseguem na superfície. Aqui tem mais um vídeo para vocês. Enquanto eu passar o vídeo, eu vou ir falando junto, mas esse vídeo, basicamente, ele vai mostrando um pouco ao longo do tempo como foram essas modificações, do ancestral terrestre até as baleias que a gente conhece hoje. Percebam que aqui no vídeo a gente tem só um indivíduo que vai ficar se transformando com o passar dos anos. A gente já viu que isso está errado, né? Isso aqui é um vídeo que está tentando demonstrar alguma coisa para a gente, tá? Mas o processo por trás disso é aquele que a gente discutiu das populações.
Aí ele está falando de diversas características sobre o focinho que era alongado, as pernas funcionais para andar em ambiente terrestre e a cauda que não tem nadadeiras, né? Isso 48 milhões de anos atrás. Outros fósseis que a gente conhece de outros animais, mas que também têm parentesco com as baleias, eles já tinham um estágio mais intermediário, que mostra, que sugere como poderia ter sido a evolução dessas estruturas. Nesse caso, eles chamam alligator-like, que eles estão falando, é que parece um crocodilo, parece com um jacaré, grosso modo. Não tem nenhum parentesco evolutivo, tá, gente? Por causa do tempo eu vou andar um pouquinho mais, tá? Mas depois a gente vai ter já com hábito nadador completo. A gente percebe que os membros deles, principalmente o traseiro, passa a se reduzir. A cauda, nesse caso, ela já é mais muscular, podendo ser utilizada para natação, por exemplo. Aqui, no caso, outro animal que existiu, que a gente pode, por ele ter características intermediárias dos animais viventes, hoje a gente infere como teria sido o processo, né, de modificação. E aqui, no caso, a cauda já sendo utilizada para natação. Os membros traseiros, percebe que eles são bastante reduzidos. Então, como hoje a gente vê essa classificação das baleias que as baleias elas estão dentro de um grupo de mamíferos que a gente chama de Artiodactyla, que são esses animais que vocês devem reconhecer alguns deles, né? Aqui, dos grupos viventes, o mais próximo dos ancestrais das baleias e das baleias viventes seriam os hipopótamos. Essa é uma hipótese que é sustentada também por dados moleculares, por dados que hoje a gente já consegue extrair DNA desses seres viventes e fazer reconstruções com esses dados moleculares. Mas aí eu pergunto para vocês, será que a questão está encerrada? Percebam a diferença dessa árvore para essa segunda árvore. Aqui as baleias elas ainda estão dentro do grupo dos artiodáctilos, só que elas têm uma divergência muito mais antiga. Embora elas continuem sendo parentes dos hipopótamos, elas são parentes mais distantes nessa segunda hipótese. Essas hipóteses são sustentadas por dados de fósseis paleontológicos e de morfologia dos ossos. Não vou entrar em detalhes, mas são algumas estruturas de algumas articulações, algo como se fossem os tornozelos nossos, tá? Então, para responder a nossa pergunta, o Charles Darwin, a proposta que ele fez de que as baleias poderiam ter um ancestral comum com os ursos, estava correta? Não estava errada. Aí você pode virar e falar, mas como assim? Né? Primeiro, todos esses fósseis que a gente utilizou para ter uma ideia de como foi a evolução das baleias, eles não eram conhecidos na época de Darwin. É uma série de estudos que foram feitos ao longo de séculos para a gente hoje contar essa história evolutiva das baleias que eu contei para vocês. E percebam, eu mostrei para vocês que ainda não está 100% fechado. A gente não ainda sabe tudo como de fato ocorreu. Ainda tem dúvidas sobre as relações filogenéticas desses grupos. Embora a gente sabe que veio de, provavelmente seja do hipopótamo, tem algumas evidências que levam para outros lados. Então, isso mostra que mesmo os grandes cientistas como Darwin, ou qualquer outro que vocês pensarem que são famosos, eles também, em vários momentos da vida, erram. Tá? E isso é bastante natural. Não tem problema algum em ele errar. No caso dessa hipótese, que ele não foi uma hipótese que ele testou experimentalmente, ele só fez uma sugestão, ele estava errado. Então, para finalizar, o que a gente viu hoje? A gente apresentou para vocês o Darwin, o urso e as baleias. Nós vimos a seleção natural como um processo para explicar a evolução. Nós aprendemos um pouco sobre a relação filogenética, ou seja, a relação de parentesco das baleias, e vimos que, apesar das hipóteses sustentarem que provavelmente elas são primas próximas dos hipopótamos, tem alguma discussão exatamente como ela se posiciona dentro do grupo dos artiodáctilos, né? Que são todos aqueles outros que vocês viram. Também eu acho importante vocês notarem que a ciência é como um processo inacabado. Não está tudo resolvido aqui, como a gente apresentou. A ciência está sempre se aprimorando e cientistas estão sempre utilizando experimentos que deram certo ou que deram errado de cientistas que vieram antes para ter uma descoberta melhor. E é uma atividade colaborativa.
Eu preciso agradecer o Vinícius Anelis e a Priscila Rotier. Alguns de vocês fizeram um trabalhinho com eles aqui o semestre passado, eles foram orientadores do Pequeno Cientista. Esse tema a gente estudou junto durante o nosso mestrado, a gente fez mestrado juntos, e foi numa disciplina que a gente estudou um pouco desse tema, então parte do conteúdo, parte da seleção, a gente foi coisa que a gente estudou e aprendeu junto, e então eles também têm crédito do que eu estou falando aqui hoje para vocês, tá? Muito obrigado.